Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Quando nós olhamos aqui essa experiência de Paulo, e ele vai culminar, ele vai afunilar aqui essa lista de dificuldades que ele passou, justamente naquela questão do jugo desigual, que ele começa a falar depois no versículo 14, né? Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. E no penúltimo versículo, versículo 17, saí do meio deles e apartai-vos. Então ele como se ele desse já uma prévia do que eles podiam esperar, do que eles iriam esperar, seguindo o caminho da fé. E sustentados pela graça e misericórdia de Deus. Tudo isso que ele passou, também nós podemos passar. Isso é qualquer crente. Tem duas classes de coisas aqui, né? Tem as coisas que ele sente, que ele sentia na paciência, aflições, necessidades, angústias. Depois tem as coisas que as pessoas aplicavam nele, que é o versículo 5. Nos açoites, nas prisões, nos tumultos. Aí tinha as coisas que ele aplicava a si mesmo, nos trabalhos, porque aqui poderia estar se referindo também à necessidade dele trabalhar, porque ele trabalhava, né? Ele tinha seu trabalho de fabricante de tendas. Nas vigílias, isso era uma decisão dele, ficar em vigília, ficar vigiando. Nos jejuns também, uma decisão dele. Na pureza, um exercício dele, para consigo mesmo, se manter puro, se manter santo e separado das coisas malignas. Na ciência, eu acredito aqui também, que isso dependia dele, buscar o conhecimento cada vez mais das coisas do Senhor. Na longanimidade, longanimidade normalmente também é algo como paciência, não sei como fala uma outra versão aqui, fala longanimidade também. Em inglês está long suffering. Todas as versões que eu tenho aqui em português falam de longanimidade ou paciência. Tem versão que fala paciência. Então esse era o exercício dele. Também mesma coisa, a benignidade, do versículo 6. Agora, no Espírito Santo, eu acredito que isso aqui signifique reconhecer que todas essas coisas vinham até ele, produzidas ou permitidas pelo Espírito Santo. Tanto aqueles exercícios pessoais dele tinham que ser produzidos pelo Espírito Santo nele, como as coisas que outros lançavam sobre ele, as aflições que vinham de terceiros, elas vinham pela autorização do Espírito Santo. É muito interessante quando nós lemos lá em Marcos, capítulo 1, o Senhor Jesus é batizado, e no versículo 12, e logo o Espírito o impeliu para o deserto, e ali esteve no deserto 40 dias. 40 é um tempo de prova. Tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Olha que interessante essa passagem. O Senhor ali foi tentado, ali ele passou fome, ele passou frio, passou sede, passou angústia, ele passou toda essa sorte de coisas que Paulo fala, mas num grau muito maior, porque 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber, né, em jejum. Mas quem o levou para o deserto não foi Satanás. Muitas vezes a gente pensa assim, Satanás levou o Senhor Jesus para tentar no deserto. Não foi. Não foi. Logo o Espírito o impeliu para o deserto. Então é o Espírito Santo que fez isso. Da mesma forma, quando você lê a história de Jó, o livro de Jó, você aprende no primeiro capítulo que quem deu início àquela conversa foi o próprio Senhor. Viste o meu servo Jó? Pronto. Colocou um alvo na testa de Jó. Foi o Senhor. Por quê?
E por que o Senhor permitiu? Porque o Senhor sabia que no final seria para a bênção de Jó e para a glória de Deus. E aqui também, quando o Espírito Santo leva o Senhor Jesus para o deserto, impeliu para o deserto, era para a glória de Deus também. Não que o Senhor precisasse aprender esses sofrimentos que ele passaria ali. Não, ele tinha que aprender obediência. Isso a Bíblia fala, que ele aprendeu obediência, né? Sendo filho, aprendeu obediência. Mas ele ali no deserto, ele não seria tentado, como a gente costuma falar, não é? Às vezes, ele foi tentado para ver se ele caía ou não. Não. Ele foi provado, ele foi testado. É como quando você testa o ouro, você coloca um ácido no ouro, você não coloca isso esperando que o ouro vai virar barro, né? Não vai suportar o teste, não. Você coloca isso para revelar que aquele ouro é ouro mesmo, é ouro puro. E foi esse o teste que o Senhor Jesus passou no deserto, tentado por Satanás. Satanás, como sempre, estava apenas fazendo a obra de Deus. Nós podemos não entender muito bem por que Deus permite obra assim, né? Permitiu com o Senhor Jesus, permitiu com Jó, permitiu com Paulo, todos os problemas que ele passou, mas isso era a obra de Deus. E Satanás sendo instrumento. Quando Paulo foi ao terceiro céu e voltou, e tinha coisas que ele não podia nem falar, porque eram coisas maravilhosas demais para qualquer mente humana, mas ele ganhou com isso um espinho na carne, e do qual ele pediu 3 vezes que o Senhor afastasse dele esse espinho na carne. Mensageiro de Satanás, está escrito lá na passagem. Ele fala, mensageiro de Satanás. O que era isso? Provavelmente um espírito imundo, permitido pelo próprio Senhor para ficar importunando Paulo. Talvez por meio de uma doença nos olhos, ou uma doença que o desfigurava, alguma coisa assim. Mas era um espírito imundo, porque era mensageiro de Satanás. Então nós sabemos que Deus usa também dos seus anjos, dos seres espirituais, para a bênção do crente. Então nós não devemos achar que é grande coisa, né, ou é alguma coisa fora do comum, nós sermos afligidos e Deus permitir certas aflições na nossa vida, permitindo que, para nosso bem, para nossa têmpera, para trabalhar o aço, para que o aço temperado seja mais forte, mais vigoroso. E aqui, então, nós vamos encontrar Paulo passando por tudo isso e reconhecendo, né, no versículo 6, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo. No Espírito Santo. E uma pessoa que passa por tudo isso não vai ter amor fingido também, né? Porque essas coisas são muito reais que aconteceram para ele. E aqui ele continua depois, na palavra da verdade, no poder de Deus. Isso aqui tudo é dependência do Espírito Santo, da palavra de Deus, do poder de Deus, para deixar muito claro que o poder pelo qual ele passou por todas essas coisas e suportou todas essas dificuldades não foi no poder da carne, foi no poder de Deus. E quando nós passamos por essas coisas também, nós devemos buscar a resistência não em nós mesmos, porque nós temos que ser fracos. Paulo ele fala numa outra passagem, né? Quando eu sou fraco, aí é que sou forte. E aí o Espírito Santo, como é que ele fala? O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O Senhor fala para ele. Quando ele pediu para o Senhor libertá-lo daquele problema, do espinho na carne, o Senhor fala, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por que isso? Porque quando nós somos fortes, aí não tem jeito, não entra o Espírito Santo para agir, né? É quando somos fracos, porque ele cuida de nós na fraqueza. É como uma pessoa se afogando, o salva-vida não vai lá tirar ela logo da água, não. Ele tem que esperar a pessoa cansar, a pessoa ficar fatigada, porque se ele for chegar para uma pessoa forte, pega um salva-vidas aí que é miudinho, e tem um cara se afogando lá que é um guarda-roupa, né? O cara, um Hulk se afogando. Ele vai chegar perto, o cara vai grudar nele e é afundado junto.
Então ele tem que esperar o outro cansar. Em algumas situações, ele precisa dar um soco na cara, no nariz do afogado para fazê-lo desmaiar. Se for uma pessoa muito forte e muito resistente, que está se debatendo com muita força, o salva-vidas não pode se arriscar também a ser grudado pelos braços do outro. Então ele dando um bom soco no nariz, desacordando o cara, ele cata pelas costas e leva até a praia. Então, é quando nós chegamos ao fim, ao fim da nossa reserva. Meu pai tinha um Fusquinha, ele tinha uma torneirinha, os Fusquinha antigos tinha isso, né? A Kombi antiga também tinha. Era uma torneirinha, porque você enchia o tanque, daí você enchia tinha um tanquezinho do lado, que era o tanque de reserva. Não sei por que fazia esse tanque de reserva, né? Você tinha que encher o tanque de reserva. Aí quando começava a falhar o motor do Fusquinha, meu pai abriu uma torneirinha assim do lado do câmbio ali, acho que era do lado do câmbio mais ou menos, abria a torneirinha, aí a gasolina do tanquezinho ia pro tanquezão, e aí eu acho que era isso que fazia. E aí continuava até chegar num poço, né? Dava para viajar mais um tempo. Hoje nós temos tudo eletrônico, aparece lá a luzinha que acende e tal, mas naquele tempo não era assim. Então, quando nós abrimos a torneirinha do nosso tanque de reserva e ele já está no osso, aí é a hora que o Senhor vai entrar para nos ajudar. Enquanto nós estivermos nos debatendo, procurando em nós forças, em nós mesmos força para suportar, nós não vamos encontrar. Não vamos encontrar. Vamos falar isso, inclusive, para as pessoas que hoje estão passando pela pandemia e se sentem fracas, se sentem sem poder algum de combater um negócio invisível. Não temos mesmo poder. Então descansa no Senhor, deixa esvaziar o seu tanque reserva e descansa nele. Então é aqui que ele fala, no versículo 7, no poder de Deus. Aí ele vem mostrar a parte da ação do crente. Quando ele fala pelas armas da justiça. Não são quaisquer armas. Pelas armas da justiça, à direita e à esquerda. O que significa isso? O soldado ele levava um escudo no braço esquerdo, desde que ele não fosse canhoto, né? Levava o escudo no braço esquerdo e uma espada na mão direita. Então, com o escudo ele se defendia e com a espada ele atacava. Então, é um constante defender-se e atacar. Mas isso no espírito. Uma atividade que também não vem da nossa força. Lá em Efésios nos fala da armadura do crente para lutarmos não contra seres humanos, mas contra as hostes celestiais da maldade, as hostes da maldade nos lugares celestiais. A nossa luta é contra seres espirituais, não é contra pessoas. Quando nós estamos irados com pessoas, nós estamos mirando no lado errado, nós estamos desviando. Né? Imagina um exército, um batalhão lá de soldados, eles estão atirando contra o inimigo lá, aí começam a se desentender, e aí um vira e começa a atirar no outro. Eles vão morrer todos vão perder a guerra. Porque o inimigo vai pegar e aproveitar essa falha deles, né? Então, jamais nós devemos apontar nossas armas para os nossos irmãos, ou para mesmo os que não são irmãos. Buscar lutar aqui, defender a honra, né? Hoje mandaram para mim mais um, toda hora manda, né? Mais um vídeo de um ateu. Aí o irmão que mandou falou assim: olha, Maria, esse ateu ele até xinga você, ele até fala não sei o quê. Eu falei, nem vou ver o vídeo. Eu falei, deixa ele, é bom, tomara que faça outros vídeos também, falando mal de mim, porque teve um ateu que viu um vídeo desses, feito por um ateu, num canal de ateus, ficou curioso, e foi querer saber quem era esse monstro do Mário Persona, essa pessoa tão má, tão horrível, que o cara pintou a minha caveira ali no vídeo, né? Foi procurar, escutou as mensagens do Evangelho em 3 minutos e se converteu. Então, deixa que faça, né? Não tem problema. Então, todos nós passamos por todos esses tipos de experiências negativas na nossa vida, mas o que Paulo está deixando claro aqui é que nós podemos sim passar por tudo isso
sem problema algum, só aumentando a nossa bagagem ou a nossa credibilidade no nosso ministério, que ele fala no versículo 4. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo. E aí, que tudo é esse? Paciência, aflições, necessidades, angústias, açoites, prisões, tumultos, trabalhos, vigílias, jejuns. Em tudo. Ele não falou que ia ser recomendável em tudo? Então vem a lista agora. Aguenta aí que a lista é grande. Esse tudo da vida dele era grande a lista, né? Então aqui nós temos as armas, a justiça, a direita e a esquerda, né? Por honra, por desonra, por infâmia, por boa fama, como enganadores, sendo verdadeiros. Então a opinião que o mundo vai ter do cristão, assim como tinha de Paulo, vai ser sempre a mais desfavorável possível. Mas nós podemos ter a certeza no Senhor de que a opinião do mundo não importa. É a opinião do Senhor que importa. Ele fala que é esse versículo 9. Eu acho que esse versículo 9 é o que está na lápide da sepultura de John Nelson Darby, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos. Porque o nosso interesse não é sermos conhecidos no mundo, sermos bem conhecidos, mas sermos bem conhecidos pelo Senhor. Mas isso nós já sabemos que somos. Então, não precisa mais nada, né? E aí ele fala dos extremos, né? Desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo, e eis que vivemos. Ele foi dado como morto num determinado momento da vida dele. A gente lê lá em Atos esse relato, né? Ele foi dado como morto. Alguns irmãos acreditam que foi ali que ele subiu ao terceiro céu. Como castigados e não mortos. Como contristados, mas sempre alegres. Isso aqui é uma coisa importante, viu? Às vezes eu encontro irmãos em Cristo que são o mapa da tristeza, da amargura, do sofrimento. A pessoa fala, ó vida, ó dia, não vai dar certo. Pô, cara, como que não vai dar certo? Você está salvo por Cristo, você está com um destino eterno assegurado no céu, você tem que ser alegre. Tem que ser alegre. O normal do cristão é ser alegre. É ser alegre. Veja o que esse cara passava aqui, esse Paulo, e ainda assim ele podia ser alegre, ele podia ser feliz. Eu imagino ele falando para as pessoas com um sorriso, falando de Cristo para as pessoas com um sorriso, porque que coisa mais preciosa e que motivo maior de alegria nós podemos ter do que falar de Cristo, que nos salvou, que nos deu vida eterna, que a qualquer momento iremos sair daqui para nos encontrarmos com Ele, para vermos a sua face. Quer notícia melhor? Por isso que o Evangelho chama-se Evangelho, né? O que é Evangelho? Boas novas, boas notícias. Agora você imagina, eu vou pegar o Evangelho assim, você pode ser salvo, você vai para o inferno se não for ser salvo. Cara, que boa notícia que você está dando aí com essa cara de morte, né? De tristeza, de sofrimento. Não é assim o Evangelho. O Evangelho é boa notícia. É chegar jubilante. Como é que uma pessoa chega para dar uma boa notícia? Ei, pessoal, passei no exame, estou aprovado, todo mundo pula, grita, comemora. É assim que se dá uma boa notícia. Não dê boa notícia com cara de morto, com cara de zumbi, de sofredor, de tortura, né? Parece que... Não, a boa notícia tem que ser acompanhada da alegria que essa boa notícia representa, né? E ele fala depois, no versículo 10, sempre alegres como pobres, mas enriquecendo a muitos, porque nós nunca somos pobres demais que não podemos ajudar alguém. Isso é importante, o Senhor Jesus fala numa passagem que diz em Atos, que inclusive essa passagem não está em nenhum evangelho. E Paulo menciona essa passagem, em Atos 20, ele fala como diz o Senhor Jesus, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Todo mundo quer receber, todo mundo quer ganhar. Mas o Senhor ensinou que o cristão deve estar disposto a dar. Porque é mais bem-aventurado. É mais bem-aventurado. E daí no versículo 11, ele deixa muito claro que ele estava sendo transparente
para com eles: ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, o nosso coração está dilatado. Ele estava usando de total transparência. Ele não queria fazer com que eles achassem que ele estava escondendo alguma coisa ou que ele não estava sendo sincero na sua maneira de tratar com eles. Porque essa carta aqui, nós vamos ver que Paulo gasta muita coisa defendendo o seu ministério. Porque aqui já era um tempo em que aqueles mesmos coríntios que tinham escutado o evangelho da boca de Paulo já duvidavam dele, já tinham sido influenciados por falsos profetas, por falsos mestres, por falsos apóstolos, colocando em dúvida o ministério de Paulo. E se naquele tempo, olha só, no comecinho ali, já estavam colocando em dúvida o ministério de Paulo, imagina hoje. Hoje, quando os caras falam, que eu ouvi um pastor falou uma vez que Paulo não entendia muito bem as coisas que ele escrevia, porque ele devia ter estudado teologia. Ele precisava ter estudado teologia. Olha a audácia! O cara que se diz pastor dizer que Paulo precisava ter estudado teologia. É uma bobagem magnífica. Hoje um deixou um comentário num vídeo meu, ele falou assim: pessoal, fiquem alertas, desigrejados não são capacitados a ensinar. Aí, ó, onde ele escutou isso, né? Quem não está capacitado a ensinar foi quem ensinou ele isso daí. Quem ensinou esse, achando que existam crentes desigrejados. Não existe desigrejados. Porque a pessoa, no momento em que uma pessoa crê em Jesus como seu Salvador, o Senhor a faz membro do seu corpo, que é a igreja. É que na cabeça da religião, das pessoas religiosas, você precisa se fazer membro de uma igreja. Só existe uma igreja, que é a igreja que Deus comprou com o seu próprio sangue. O sangue que lhe é próprio, que é de Cristo. Não é? Então, ninguém consegue se fazer membro dessa igreja por si só. Eu quero ser membro da igreja de Deus. Não, você não consegue. Porque é quando você se converte, o Senhor Jesus faz você membro do corpo dele, que é a igreja. Então isso é muito claro. E não existe outra igreja a não ser aquela que ele comprou com o seu sangue. Então ele chega aqui no versículo 13, ele cobra, né, em recompensa disto, ou seja, assim como vocês não estão estreitados em nós, né, nós estamos totalmente transparentes, abertos para vocês, a nossa boca está aberta para vocês, nosso coração está aberto para vocês, então não fiquem estreitados em nós, mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos. Ora, em recompensa disso, falo como a filhos, dilatai-vos também. Ou seja, vamos conversar de lado de aberto, de coração aberto uns para com os outros. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.